Olá, amigos do Sentido. No final das contas, o que a gente quer dizer quando afirma categoricamente que o pai ele é uma realidade solitária dentro dos lares? Eu sei que isso é uma coisa que pode incomodar muito, inclusive os ouvidos de nós os homens, porque na prática a gente percebe isso que na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, como que diante das dificuldades que nós passamos, diante do peso que recai sobre os nossos ombros, de repente a gente olha para as nossas esposas e não consegue encontrar nela, né, o lugar do nosso refúgio, do nosso consolo, o lugar onde a gente vai ficar recebendo os afetos positivos, colocando a nossa cabeça no colo e recebendo um cafuné, né? E isso é uma coisa que realmente não dá certo, porque isso vai muito contra a nossa própria natureza, porque justamente isso que nós ficamos pedindo para receber das nossas esposas é justamente aquilo que nós precisamos dar a elas, porque esse seria exatamente o movimento feminino. Isso é mais uma daquelas sutilezas que a gente tem que prestar atenção, de que não corresponde à natureza de um homem ficar preso naquilo que seria próprio do universo feminino. São as mulheres que têm a sua carência, são as mulheres que necessitam muito mais dos afetos, muito mais da compreensão, muito mais da boa palavra, muito mais do conforto, né? Então isso às vezes gera uma certa complicação no mundo afetivo do homem, porque nós não somos privados de nos perceber muitas vezes, de modo especial quando nós estamos cansados, de modo especial quando nós estamos sofrendo, entrar nesse movimento que é puramente feminino. Por isso que é importante a gente nessas horas refletir acerca da hierarquia da vida familiar, onde nós lá temos os filhos que olham para o pai e para a mãe, e nós temos lá a esposa que olha para o seu marido. E curioso que a gente pode então, né, a gente tem dito nas nossas formações e nos vídeos anteriores que o pai é aquele que quando tudo chega até ele, ele já não pode olhar mais para a sua família, esperando da família uma solução, porque a família está indo até ele para encontrar uma solução, né? Então nós não podemos encontrar a solução lá de onde advém os problemas. Mas é uma coisa interessante, os filhos olham para os pais são a referência. A esposa olha para o marido e o marido é a referência, mas o marido deve olhar para Deus. Importante essa imagem dos filhos olhando para os pais, a esposa olhando para o marido e o marido olhando para Deus. Essa é uma hierarquia muito interessante, né? Então nós vemos que o pai então não é muito uma realidade solitária. O pai é aquele, né, que na sua ordenação interior, no seu alinhamento de vida interior, né, de toda a sua atividade biológica e psicológica tem que estar muito ordenada. Por isso a importância então toda a importância que a gente tem do cuidado com o nosso corpo, de toda a ordenação da nossa vida passional, porque espiritualmente nós devemos encontrar, né, a nossa referência no próprio Deus, né? Vamos lembrar que nós, até sacramentalmente falando, nós somos o Cristo dentro de casa, né? E eu sei que isso que pode ser muito agradável aos ouvidos, entenda que ser o Cristo é ser o lugar do sacrifício. É como se dissesse que ali é o lugar onde o sofrimento deve parar, onde todo o desespero deve parar. Essa é a nossa função, de fazer parar, de ordenar essas coisas que chegam até nós e que nós simplesmente não tenhamos essa atitude de quando o sofrimento chega até nós, da gente desesperar daqueles que confiam em nós para poder fazer cessar esse desespero. E cessar o desespero significa transformar todas essas dificuldades nas ações fecundas, onde nós, que somos os homens, que somos o pai, que somos o esposo, né, devemos tomar para nós tudo isso, e suportando todas essas dores, e porque o nosso olhar está no próprio Deus, fazer a nossa entrega, essa entrega de sacrifício, para que a gente possa fazer fecundar dentro dos nossos lares aquilo que nós tanto buscamos, que é a vida do amor, a vida da fidelidade, a vida desses valores maiores, esses valores sagrados maiores, né, que tanto a gente, sente falta de fazer subsistir dentro de casa. Então acho que um pouco essa é a função
Não estou dizendo que é sempre aquela coisa, claro que é mais fácil falar do que realizar isso tudo, porque em tempo real, quando essas coisas estão acontecendo, nós ainda assim temos muito mais a tendência de nos queixar e de nos vitimizar. E nós, os homens, precisamos entender bastante isso, né? Ou seja, em nós essas coisas devem parar. Quando chega o sofrimento, quando chega as agonias, é da nossa função fazer com que isso pare. E não só fazer com que isso pare, mas que isso se converta pela ação do nosso sacrifício, porque nós estamos com o olhar diante do próprio Deus, fazer com que todo esse nosso sacrifício se converta em atos concretos de amor, atos concretos de paciência, atos concretos na resolução de todas essas coisas que chegam até nós, tá bom? É só uma breve reflexão, dei uma pensadinha nisso, a gente se vê num próximo momento.